Bem-vindos a mais um episódio do Empreende Minds, o podcast sobre negócios e empreendedorismo. Então, se você curte esse tema, você está no local certo. O objetivo aqui do nosso podcast é inovar, transformar e trazer informações sobre esse mundo para você. Hoje, comigo, uma pessoa muito especial. A Ive, ela fala sobre imagem pessoal, os impactos disso na vida de todo empreendedor. Mas como eu não sei muito sobre o assunto, eu vou deixar a nossa especialista falar hoje. Bem-vinda, Ive. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui falando de um assunto que eu acho muito relevante, muito importante, que é a imagem pessoal, né? Sim. Mas antes de qualquer coisa, a nossa imagem, a gente tem que se vestir de autenticidade, se vestir de quem realmente a gente é. Então, isso é muito importante. E, mais uma vez, muito obrigada. Ive, eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, a sua especialidade, né? Porque eu falei que você é especialista em imagem pessoal. Mas o que isso quer dizer? Bom, imagem pessoal, antes de tudo, isso não é achismo, tem um curso, tem todo um embasamento por trás disso. E muitas pessoas ainda acreditam que isso seja uma coisa irrelevante, que não é tão importante, né? Muitas ainda percebem e acham isso ainda uma coisa custosa, que tem um custo mais caro, porque elas não focam realmente no que é se conhecer, saber quem realmente a pessoa é e se conhecer de uma forma mais profunda, mergulhar nessa imensidão do seu eu, que varia de pessoa para pessoa. Então, esse processo de consultoria, ele está extremamente ligado ao processo do autoconhecimento, de você saber realmente quem você é, né? Se conectar com esse ser tão importante que é você, e a partir daí você vai construindo e se conhecendo através das suas cores, dos seus estilos, conhecer a sua personalidade, saber que o seu estilo está ligado ao seu estilo de vida, né? A tua bagagem, tudo aquilo que você traz, que você carrega, isso representa o seu estilo pessoal, né? Conhecer também um pouco sobre as suas proporcionalidades corporais, conhecer o seu corpo, entender, focar sempre naquele teu lado positivo, né? O que mais te valoriza, e entender esse processo todo e, principalmente, pensar nos seus objetivos de imagem, o que você deseja para cada situação. Porque todos os dias a gente precisa se vestir e nada melhor do que você se vestir de você, com muita autenticidade, com verdade. Então, é basicamente isso. Então, isso tudo tem estudo, tem teoria, não é achismo e também não é o meu gosto pessoal. É o que representa, eu entro como uma terceira pessoa, como coadjuvante nisso, para te ajudar a entender e perceber isso de uma forma muito clara, muito objetiva, com várias estratégias que vão trazer essa clareza. Tá, eu vou aqui trazer, às vezes, alguns questionamentos, até algumas coisas para poder ajudar quem está nos ouvindo, quem é empresário, empreendedor, a se posicionar melhor, a ter um cuidado, né, com a imagem. E aí eu vou começar aqui para a gente apimentar um pouco essa conversa logo de início. Você acha que a primeira impressão é a que fica? Eu acho que ela não é tudo, mas ela tem um peso. Porque nos primeiros 6 segundos, a gente consegue fazer uma leitura do outro, né? Principalmente focando na imagem. E ela, sim, se ela for positiva, isso pode, sim, trazer elementos de valor para você. Então, você acha que você, quando está à frente de algum negócio, você tem que ter um cuidado com a sua, não a sua vestimenta, porque não é só roupa, né? Mas com a sua imagem? Acho que sim, porque a imagem é um somatório de várias coisas. Aparência, comportamento, comunicação, e tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Porque se tiver um ruído aí, talvez a sua imagem ela não esteja comunicando aquilo que você deseja, aquilo que você anseia lá no seu eu mais profundo. Então, isso é muito importante, pensar nesses elementos que eles vão trazer essa clareza maior em relação à sua imagem. E o que seria um ruído nessa imagem? Você citou a história de um ruído, né? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre detalhes, né? Sobre coisas que ela vai nos orientar agora. Esse ruído seria alguma coisa que não esteja sendo clara para você transmitir a sua imagem. Às vezes, a sua linguagem, a forma que você se comunica, né? Às vezes você usa palavras que não são tão adequadas, então isso entra a sua comunicação. A sua vestimenta, às vezes você pode estar transmitindo um pouco mais de sensualidade num momento que você não precisa disso, não é esse o seu objetivo. Você tem que pensar no que você quer, tendo essa clareza, né? E o comportamento também, a forma que você senta, a forma que você anda. Então, mas isso tudo é muito importante você pensar como um todo, né? Não tem como a gente desmistificar uma pessoa e fragmentar essa pessoa. A gente é um conjunto de várias coisas, mas isso tudo é muito importante você entender quem você é para você se sentir segura, né?
Mas vamos lá, tentar ajudar quem está me ouvindo aqui, que não tenha um conhecimento mais técnico sobre isso. É complexo a gente se entender para a gente saber o que a gente quer comunicar. Ainda, talvez ouvindo assim, fica muito vago. Por exemplo, quando você está à frente de um negócio, você vai atender alguém que é dono de algum negócio. Tem alguma colocação que você faz para ele? Tem alguma orientação que você dá para essa pessoa? Sim, claro. Primeiro a gente tem que entender quais são os objetivos daquela pessoa, porque isso varia de pessoa para pessoa, em relação ao ramo, ao que você trabalha. Então, os objetivos de imagem, eles são muito importantes. E também você pensar aí, se conhecer, para você ter clareza desses seus objetivos de imagem. Porque não adianta você colocar uma vestimenta se você não se sente representado por aquilo. É a mesma coisa que você colocar uma fantasia no carnaval, uma fantasia e ficar usando aquela roupa. Então, você vai se sentir, às vezes, desconfortável. Então, por isso, são vários elementos que são muito importantes você ter essa clareza, essa definição sobre isso. Uma adequação. Sim, adequação. E eu acho que intenção e adequação são duas palavras muito importantes. Porque, gente, a gente não vai a um fórum, uma reunião, uma coisa empresarial, de chinelo, né? De uma forma mais despojada. Como você também não vai à praia com todo agasalhado, com coturno. Então, assim, essa adequação é importante para cada situação, né? A gente entender quais são os seus objetivos, principalmente perante esse lado empreendedor, como você deseja ser visto pelas pessoas. Isso é importante, você ter essa clareza. Eu acho isso importante. Eu não sei você, mas eu acho que a nossa imagem ancora o nosso preço. Então, qual é o valor que você tá passando? Isso é importante você pensar que na hora que você for chegar numa empresa para fazer uma parceria, na hora que você for para apresentar o seu produto, a forma com que você se comporta, a forma com que você se veste, a forma com que você se porta, isso vai dar um peso. Então, é bom a gente estar adequado a isso. Eu não sei se você concorda, a gente não combinou nada, vocês sabem que eu não sigo o roteiro. Então, assim, mas você concorda que a forma com que a gente se porta, a imagem, ancora o nosso preço? E que isso, de fato, o quanto que a gente está parecendo valer? Acho que sim, porque tem um peso ali, né? A forma que você se veste. Até mesmo, quando vou atender uma cliente, eu tenho um olhar para aquela pessoa para ver como ela gostaria que eu tivesse vestido. Então, isso também acontece nos ambientes de trabalho, no ambiente corporativo, né? Como você está indo para aquela empresa? Você tem que fazer a leitura daquela empresa, né? Antes de você estar ali, como aquela empresa... Quais são os valores daquela empresa? Isso também na forma de vestir. Eu acho que isso tem um peso, sim, né? Vamos passar para vocês aqui algumas formas de como se comportar e se portar e se vestir. Mas, gente, lembrando que isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se identificam mais com um perfil mais tradicional, outras não. E tá tudo bem. O que importa é que você esteja alinhado de forma bem orientada com o que você quer passar. Então, se você é gerente da empresa, vamos pegar aqui o caso Minds, a nossa estrutura. Se você é gerente comercial, se você aparece numa empresa, numa multinacional, de uma maneira muito informal, isso não vai passar o peso ou a credibilidade que a empresa tem. Isso importa. Quando a gente fala e bate com vocês sobre a importância da vestimenta, de como você está se portando, é sobre isso. Concorda comigo? Concordo, porque você tem são escalonagens, né? O gerente, a pessoa que está abaixo, não sei qual é a estrutura dessa empresa, mas com certeza isso importa. Como você está falando com o seu cliente, como você está se posicionando. E tem outra coisa também que às vezes é muito complicado, mas a gente tem que falar, que é sobre asseio também, que às vezes a gente não tem esse cuidado, mas isso também tem um peso ali na nossa imagem, né? Com certeza, com certeza. E as pessoas não têm noção sobre isso. E é um assunto, às vezes, muito difícil da gente abordar em algumas situações, né? Porque pra gente às vezes tá ok, mas será que tá totalmente ok? Né? A forma do seu cabelo, às vezes você não lavou o cabelo, né? Essa apresentação desses detalhes todos, eles têm um peso, sim, e a gente tem que levar em consideração. Isso pode ser ruído na sua imagem. Isso é um assunto complicado e complexo quando você tem funcionários, né? Então, assim, eu vou te dizer experiências próprias. É difícil. É difícil, mas a gente tem que encontrar soluções. Por quê? Porque o cliente, ele não tem culpa, ele precisa ser atendido da melhor forma e a gente, às vezes, realmente tem alguns probleminhas ali que, teoricamente, seriam básicos, mas, às vezes, né, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E isso é complicado. E, às vezes, para você falar isso pro outro,
tem um certo peso, Não, né? tem total. Mas a gente precisa falar, né? Com certeza, precisa falar. Até mesmo a questão de excesso de adornos no ambiente de trabalho. Precisa tanto a gente avaliar isso, a forma do cabelo, esses detalhes, sabe? Eu acho que esses detalhes, eles fazem toda a diferença e eles são importantes. A gente tem que cuidar disso, que é um somatório, né, em relação à imagem. Você acredita que, por exemplo, um perfil que se identifica mais com uma linguagem mais jovem, mais moderna, com roupas mais realmente modernas, de fato, pode estar bem alinhado? Acho que sim, pode estar. Tudo depende do que você quer para o momento. Estar alinhado, você não precisa estar de barriga de fora para estar alinhado. O que você quer? Você tem que primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que se conhecer, saber o que você gosta e entender o que você quer para determinadas situações. Então, estar alinhado é muito subjetivo. Uma pessoa estar alinhado, ela quer estar também alinhada e confortável. Outra quer estar alinhada e quer estar um pouco mais sensual. Mas no ambiente corporativo, a sensualidade, eu acho que ela tem que ser tem que ser dosada, né? Porque o que você quer transmitir ali? Acho complexo. Complexo. Você quer você passar profissionalismo, credibilidade? Ou você quer estar num ambiente que você quer ser vista como uma pessoa mais sensual? Né? Mas, às vezes, a sensualidade não está na sua roupa. Está na sua personalidade. Por exemplo, eu atendi uma cliente que ela tem o estilo sensual, a sensualidade faz parte da personalidade dela. Então, isso está nos trejeitos, na forma que ela joga o cabelo, na forma dela falar, na linguagem dela. Então, isso faz parte dela. Como no meu caso, eu tenho aquela coisa bem romântica. Eu sou uma pessoa extremamente romântica. Eu adoro... Igual a mim. Tá bom. E assim, eu gosto de ler romances, eu gosto de coisas delicadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque eu tenho clareza disso. Mas imagina se eu tivesse totalmente cor-de-rosa, uma Barbie. Será que eu vou passar a imagem que eu desejo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Tanto usando cor, usando... Esses elementos todos, eles precisam ser levados em consideração. Então, assim, para quem não tem ideia, por exemplo, você tem um processo de coloração pessoal. Sim. E aí... Não é todas as cores que servem para todas as pessoas? É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Tem algumas cores que harmonizam melhor com você, mas dentro de todas as paletas, tem todas as cores. Mas umas têm uma profundidade um pouco maior, que seria uma cor um pouco mais escura, outras umas cores mais vibrantes, outras seriam cores mais suaves. Então, dentro de, digamos, a cor azul, a gente tem um azul para todas as paletas de cores, sendo que é aquela cor que favorece. Agora, já que eu falei de azul, eu vou trazer uma dica aqui. Então, essa é importante, aí. se liga aí. Se você vai numa reunião de emprego, primeira reunião, você tá indo ali, você quer ler a cartilha da empresa? Gente, azul é aquela cor democrática, que é, tipo assim... É a cor universal, assim? É aquela cor que a maioria das pessoas gostam? Hoje, por exemplo, gente, eu estou de que cor? O azul. Só que é um azul mais clarinho, que combina comigo, né? Eu ia pensar assim, será que eu tô daltônica? Eu tô vendo meio lilás. Você vê lilás? Eu vejo mais um azul. Você vê lilás? Não sei, é problema de visão, né? Mas então, é exatamente isso. Você pensar qual o seu objetivo para determinada situação. Isso é muito importante. Tudo é estratégia. Então, é importante. É importante, muito. Né? É importante. Eu sei que você tem muito essa coisa de não colocar ninguém em caixas, de não ter modelos pré-determinados, mas a gente precisa ser prático e objetivo para ajudar, né? Auxiliar quem está nos assistindo. Existe alguns elementos chaves, algumas peças chaves no guarda-roupa masculino e no guarda-roupa feminino que pode ajudar a trazer mais sofisticação, a trazer um pouco mais de profissionalismo para esse empreendedor, para esse empresário ou empresária que está nos ouvindo? Olha, eu não gosto, realmente, você já falou, eu não gosto de colocar ninguém dentro de caixinha. Não é um blazer que vai te trazer uma credibilidade, como eu posso estar também sem um blazer, posso trazer outros elementos que eu vou continuar passando a mesma credibilidade. Então, eu acho muito difícil a gente colocar as pessoas dentro de caixas em relação a isso, né? São peças temporais que entra de moda, sai de moda e continua lá. O blazer é uma peça temporal, só que ele tem elementos. Por exemplo, o botão, ele pode variar, a ombreira, o corte desse blazer. Então, tem muitos elementos que eu não gosto de realmente não colocar ninguém em caixinha. Eu gosto que as pessoas entendam, e se conheçam para fazer essas escolhas dessas peças. Até porque o acervo de cada um é diferente. Então, às vezes, você pode comprar uma peça que sirva para você e não sirva para o outro. Então, é uma coisa muito particular de cada um.
Entendi. Eu queria alguns elementos que você que estivesse nos ouvindo possa ali tirar de base. Então, por exemplo... Por exemplo, vestido preto. Todo mundo tem que ter vestido preto? Não sei, tubinho preto. Isso eu acho que caiu um pouco, né? Depende muito, porque a sua profissão, ela tende a uma formalidade ou não. Então, tudo depende do que você vai fazer. Mas aí a gente tá pegando aqui, vou trazer para você. A gente tem gestores das nossas unidades, mas eu não tô querendo falar só de minds, eu tô querendo falar de empresários de uma forma geral. Você acha que uma pessoa que quer passar credibilidade, que quer passar essa sofisticação no sentido de, poxa, eu sou dono de meu negócio, eu vou estar numa reunião de negócios ou em algum local que eu preciso me apresentar desse nível, como que ele deve se portar, ainda que não tenha peças padronizadas? Claro, eu entendi. Mas como que ele deve se portar? O que ele deve pensar na hora de escolher o que vestir? Eu acho que ele deve evitar transparência, né? No caso das mulheres. Peças muito justas. Peças rasgadas, né? Também. Detonadas. Assim, né? Acho que não cabe para esse momento. Decotes profundos. Eu acho que também não... É o momento, você pode usar outras coisas, outras estratégias, mas não isso. Então, assim, eu acho que é mais fácil a gente falar o que não fazer do que o que fazer, porque depende de cada um. Algumas coisas eu acho que não são interessantes para esse ambiente corporativo, esse ambiente mais empreendedor, né? O que se você deseja. Sim, né? Era basicamente isso. Então, a gente só mudou aqui para dar uma orientada para o pessoal. Claro. Que, na hora que vai entrar numa reunião, que vai fazer... Então, é importante a gente tá realmente orientado para não fazer nenhuma besteira. Igual você falou, não, vamos então evitar esses elementos aqui, porque vai funcionar melhor. Então, se a gente cortar isso... Você falou aí de roupa detonada, roupa mais rasgada. O que isso passa? Passa mais desleixo, despojamento, dependendo da situação. Não que você não vá usar num determinado final de semana, numa outra situação, mas uma coisa muito importante que já aconteceu comigo. Uma cliente, uma vez, a gente não tem como desmistificar a nossa imagem. Você é uma pessoa e você vai ser vista em todos os lugares, né? Essa cliente, ela era advogada de um escritório no Rio. E aí, ela estava muito preocupada com a imagem, né? Porque ali no ambiente corporativo, uma advogada tem que ter um dress code mais formal para se vestir. Pede isso. E aí, ela encontrou com um cliente um dia no shopping. O cliente não reconheceu. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza em relação à nossa imagem. Não que a gente vai ter que estar sempre igual, mas a gente tem que ter linhas que são linhas na vestimenta que um padrão. Que você se sinta mais representada, sabe? Para você ter uma linguagem mais única em relação à sua imagem. Porque você não tem como desmistificar. Você vai continuar sendo advogada nos finais de semana e você pode se deparar com seu cliente. Sim, mas aí você acha que a gente tem que estar sempre padronizada no sentido igual da sua cliente. Você acha que ela tinha que seguir exatamente o que ela veste? Não que ela veste, não necessariamente. Mas, às vezes, é um conjunto. Talvez os adornos, não sei. Você pensar nesse conjunto para você falar sempre a mesma linguagem. Você pode, sim, estar com a calça mais destroyed. Claro que você pode. Mas aí, se você não... você vai botar calça destroyed com tênis de academia. Tudo você tem que compor, você tem que pensar. Você pode colocar, sim, de repente você pode botar um blazer, botar uma camisa. Então, você vai construindo essa roupa, sabe? Então, eu acho que isso é bem importante a gente pensar. Você falou aí de academia. Me veio, né, aqui uma dúvida pessoal. Sim. E para academia? Tem uma roupa ideal? Você também comunica nesses momentos? Você também tem que ter objetivo com a sua imagem quando você está lá treinando? Bom, isso depende muito de cada pessoa. Tem mulheres que vão lá porque querem ser vistas, né, na academia, querem mostrar os seus corpos, que elas estão ali para isso. Então, depende do objetivo de cada um. Eu, pelo menos, eu vou à academia para malhar e fazer a minha horinha lá e ir embora, fazer bem feito. Então, assim, eu tenho um objetivo, geralmente tem pessoas que usam muito preto para ir pra academia. Como eu gosto desse universo colorido, eu tento brincar muito com esse universo das cores, inclusive pra roupa da academia, né? Então, assim, não tem uma regra, né? Você tem que se sentir bem, até porque ali naquele ambiente você tem que estar confortável, porque você vai estar pegando, às vezes, um peso, vai estar correndo, vai estar fazendo atividade física, se exercitando. Então, eu acho importante você estar confortável, acima de tudo. Mas pensar ali o que você quer para aquele momento. Eu sou a que usa preto. Tudo bem, você gosta de preto, entendeu? Tá tudo bem. Vou pegar agora o nosso contexto do empreendedor, do nosso
dono de escola que quer passar uma imagem mais profissional, que quer saber que isso influencia. Eu quero saber a tua opinião, né? Influencia? Vai influenciar para ele? Vai fazer diferença se a partir de hoje, a partir do podcast que ele está ouvindo aqui, ele falar, cara, eu vou seguir a Ive, vou dar uma olhada nesse conteúdo, vou me aprofundar nesse assunto. Isso realmente modifica a percepção das pessoas? Claro que modifica. Ele está à frente, ele é líder daquele lugar. Então, ele tem que ter um posicionamento diferente dos seus pares ali. Então, é importante, sim, ele se posicionar, né, em relação à imagem dele. Não que ele vai usar a vestimenta de forma autoritária, sendo superior ao outro, de forma alguma. Mas ele vai ter que, sim, ter um peso na imagem dele, porque a nossa imagem tem um peso, né? Tem um peso, né? Com certeza. Faz diferença, né? Faz diferença. Eu sei que isso faz diferença, eu gosto muito dessa parte, mas eu sempre tenho dúvidas. Por exemplo, que cor combina com o quê? Tem alguma coisa que a gente possa facilitar isso pra gente? Vocês meninos não, que vocês vestem a camisa preta e é isso, né? Basicamente. Mas pra gente... existe alguma coisa que possa combinar? Será que essa cor combina com essa? Você falou de cores. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de usar cor justamente pela combinação entre elas. Tem alguma forma de facilitar isso? Tem. Você pode usar o círculo cromático, porque ele tá ali para te auxiliar em vários elementos. Seja quando você for fazer uma apresentação, seja na decoração de uma mesa, inclusive na escolha das suas roupas ali, né? Por mais que você tenha, às vezes, a camisa do trabalho. Mas você pode usar outros elementos, né? Às vezes eu falo... O que você quer? Você não precisa estar... Você pode arrumar um broche da empresa. Você pode pensar nisso estrategicamente. Elementos, né? Elementos que marquem aquilo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em companhia aérea, algumas companhias aéreas já têm um lencinho. Sim. São coisas já que a gente remete àquela imagem, aquilo ali. Então, isso é importante a gente pensar. Achar ali uma estratégia, porque ainda mais sendo uma empresa, ela tem vários franqueados, pelo que eu entendi. Sim. A gente então, tem mais de 60 unidades pelo país. Então, pensar uma coisa que seja a mesma linguagem em qualquer lugar que você vá, aquilo ali representa a marca, porque nós somos uma marca, querendo ou não. Inclusive, você, enquanto gestor dessa empresa, você representa essa marca. E o que você está comunicando? Será que você está fazendo o que você deseja? Isso é importante pensar. Na tua opinião, quais são os principais erros que as pessoas cometem em relação às suas imagens que acabam prejudicando elas na carreira? Elas não se conhecerem e ficar olhando sempre para o outro, olhando a grama do vizinho, elas se esquecem dela, do que elas são, né, de verdade, porque eu trabalho muito com essência. Quem eu sou na minha essência, na minha autenticidade. E aí sim, tudo fica mais claro. Quando a gente se conhece, a gente para de querer se encaixar. Então fica mais fácil. Fica mais simples, né? Mais simples, é muito mais simples. E sem julgamento, porque, gente, o julgamento, ele é inerente ao ser humano. Ele vai acontecer sempre. E a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, você tem que começar a pensar em se agradar, se conhecer, pensando sempre na intenção, na adequação para as situações. E isso é isso. Quais dicas você teria para o empreendedor que quer passar uma imagem mais sólida, mais sofisticada? Se é que você já pegou pessoas, empreendedores, apesar que todos nós somos empreendedores o tempo inteiro. Mas qual a sua dica para ele passar essa imagem? Eu acho que ele tem que pensar nessa repetição, de estar sempre falando a mesma linguagem, né? E pensando nessa imagem, ele tem que pensar em vários elementos, como eu repito sempre. Aparência, comportamento e comunicação. Ele tem que estar alinhado nesses elementos para que ele consiga passar a imagem que ele deseja, a forma que ele está falando, a forma que ele está se posicionando, a forma de gesticular passa a mensagem. Tudo, o cabelo. Tudo comunica. Tudo comunica. O óculos, tudo comunica. Eu já tive uma cliente que ela queria passar mais força. E ela era muito jovem, né? Médica, muito jovem. E a gente pegou estrategicamente um óculos para ela arrumar. Para enfatizar isso. A imagem dela. Porque são elementos que a gente consegue trazer isso. Então, é muito importante você saber o que você quer. O que você quer comunicar de Exatamente, fato, né? Exatamente, o que você quer comunicar de fato. E você já teve realmente muitos casos de que, depois da sua consultoria, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre todos os seus trabalhos, para que as pessoas entendam. Claro. Mas depois da sua consultoria, que mudou drasticamente tanto a percepção dos outros sobre ela, sobre até com relação a ganhos financeiros mesmo. Sim, com certeza. Eu tenho alguns casos de sucesso, mas o que muito me marcou também foi uma mulher
que ela é gestora, né, de uma empresa, e ela trabalhava com engenheiros. Imagina, ela mulher, trabalhando com homens, ela precisava se posicionar em relação a isso. É difícil, né? É uma coisa difícil. É um mercado difícil. É um mercado mulher. difícil. E ela precisou se colocar diante daquilo ali. Inclusive, até fui convidada para fazer uma palestra para esses homens lá, esses engenheiros, no caso, pensando também na imagem deles e tal. E eu achei isso muito legal, porque ela começou a se posicionar em relação a eles. Porque ela deixou de ser vista como mulher, sexo frágil, né? Então, assim, teve uma outra percepção. Uma outra percepção. Quais são os elementos ali que ela pôde buscar para trazer essa força que ela precisava para aquele ambiente ali, né? Porque mulher... E pegando esse exemplo, quais foram esses elementos que ela levou para passar essa força? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, o que ela... Ela usou mais corrente. Ela trouxe alguns elementos que eu tô falando, tá? Ela pegou linhas mais estruturadas, roupas mais pesadas. Por quê? Para ela mostrar que ela tinha força, não aquela fragilidade, aquela delicadeza o tempo todo, né? Então, isso é muito importante. Eu tenho uma cliente, inclusive, me contou que ela também era dessa área, e ela, porque nesse ambiente masculino, ela usava um capacete. E o capacete dela era rosa. Por quê? Para eles distinguirem aquela cliente ali do restante todo, meninos. Né? Porque assim, como que eu vou me importar? Né? É porque a roupa era toda igual, para eles até terem o quê? Um pouco de respeito. Isso era uma prática, acho que da empresa dela, que ela me contou. Então, assim, eu acho muito interessante isso, né? A gente pensar nesses elementos aí como um todo. E agora, ajuda a gente, Ive. Fala um pouquinho dos teus trabalhos. O que você faz? Por exemplo, eu quero me entender melhor, eu quero fazer algum processo com você. Quais são esses processos? Como funciona? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o processo de consultoria, ele começa principalmente com bate-papo. Numa conversa, para ver se vai ter aquela empatia, aquele olho no olho, que para mim é muito importante. Ter simpatia, porque se o cliente não tiver simpatia comigo, não confiar em mim, como ele vai se entregar, né, num mergulho de uma coisa tão profunda e tão nova? Porque geralmente isso acontece depois de uma transição. Alguma coisa aconteceu na vida que eu quero dar um boom, mudar. Ou seja, após a maternidade, ou após uma separação, ou após, enfim, uma doença, várias situações. E aí a gente quer essa chacoalhada. Mas, então, esse café é muito importante pra gente entender os objetivos de cada um, até porque nem todo mundo, às vezes, precisa passar por tudo. Então, a gente tem a parte da análise cromática, que é aquela parte que a gente faz os tecidos próximo ao rosto, para descobrir quais são as cores que mais harmonizam com a sua beleza natural. E daí a gente vai descobrir as melhores cores para cabelo, maquiagem, acessórios, enfim. Mas não é pra você ficar preso numa paleta de cores. É pra você ter um entendimento do que te favorece e te libertar para usar tudo, né? Com muita consciência e com muita clareza. Depois a gente tem a parte do diagnóstico de estilo. Estilo não é só roupa, é estilo de vida. Tudo aquilo que te representa faz parte do teu estilo. Ah, legal isso. E o estilo é de cada um, porque cada um na sua bagagem ao longo da sua vida tem a sua história. E são coisas que a gente não deve levar em consideração. Cada detalhe. E isso traz um aprendizado pra gente ver o que a gente é hoje e o que eu quero ser lá na frente. Tem aquela coisa de estilo principal, como é que é? Tem um estilo A gente é uma soma de 3 estilos, mas antes de saber os estilos, eu gosto muito de trabalhar com as minhas clientes que elas entendam o todo, porque em cada momento ela pode querer estar de uma forma diferente. Então eu não quero que ninguém fique presa a um estilo. Não é isso. Hoje eu vou sair com umas amigas, um almoço, eu quero estar totalmente despojada, descontraída. O que eu posso trazer desses elementos para estar despojada, ao mesmo tempo arrumada, elegante, confortável? Então, isso é trazer as situações, você aprender a se vestir para as situações, né? E, principalmente, tirar a palavra insegurança da sua vida, porque a gente sempre se compara. Então, no momento que você se conhece, essa insegurança, ela fica deixada de lado, porque você sabe o que você quer, onde você quer chegar, né? Então, o estilo é isso, é estilo de vida, e nosso estilo, ele tá sempre mudando, porque nossa vida é cíclica, então tem que mudar mesmo. Tem a parte da gente entender um pouquinho essa parte das proporções corporais, entender o nosso corpo como um todo, olhando pra gente e principalmente se aceitando, parando, eu sempre falo de se comparar com o próximo, porque a gente tem que se comparar com a gente, como eu era e como eu tô agora, buscando sempre o quê? Essa melhor versão, né? Então, assim, eu até esses dias fiz um post falando, eu antes estava ruim,
Será que tava? Não, é o antes e o agora. A gente não tem que focar no antes e o depois. É o antes e o agora. Essa semana, por exemplo, eu quis fazer uma franja no meu cabelo, quis mudar. E é isso, é o agora. A gente tem que focar no agora, porque o depois a gente não sabe nem o que vai ser, o que vem pela frente, né? Então é focar no momento agora. Essa questão das proporcionalidades corporais, entender, focar nos seus pontos positivos, que a gente sempre tem alguma coisa que a gente não gosta na gente. E todo mundo tem, só que o outro é normal. E o outro também não sabe isso, né? Ninguém precisa saber o que te incomoda, é uma dor sua. Então, mas você vai entender isso de uma forma muito objetiva, trazendo a clareza para isso aí. Entender um pouco sobre tecido, quando você for numa loja comprar, ter essa percepção dos tecidos, se você está comprando um tecido adequado, né? Se aquilo ali, olhando o corte, o acabamento, aprender mesmo isso tudo. Porque para mim esse processo é muito importante em aprender, porque é igual mãe, né? A gente ensina o filho para ele ir para a vida. E assim acontece com as minhas clientes. Eu quero que elas aprendam e coloquem em prática esses ensinamentos. E assim, ontem mesmo, uma me mandou uma mensagem, eu aprendi tanto, agora eu já sei comprar. Isso não tem preço. Esse é o objetivo Esse final, é o meu objetivo. Né? Eu não quero que fique aquela... Claro, eu tô aqui para tirar dúvida quando for preciso, mas não é aquela engessar a pessoa, aquela correntinha que tem que estar ligado. Sim. Não, aprendeu e vai, sabe? Tem a parte também dos óculos, que a gente faz essa parte de cabelo, né? De corte de cabelo. A parte dos óculos, pensando nos seus objetivos também. Então, peraí, calma. Falando em óculos, então, pega esse óculos aqui. O que esse óculos transmite? Vamos exemplificar para eles. Tá, esse óculos, ele tem linhas retas embaixo, mas ele não é totalmente reto, quadradão. Ele não é totalmente formal. Ele é um óculos que tá de acordo com a sua paleta de cores. Ele é um rosinha bem clarinho. Aqui do lado, ele tem um prata, ele não é pesado, ele passa uma leveza. Eu gosto muito dele, para você, já falei, inclusive, isso com você, né? É uma cor que favorece, é um óculos que passa acessibilidade pela cor também. Isso também é muito importante, pensar a acessibilidade que você quer. É um óculos que passa uma certa acessibilidade. Se você tivesse que ir para uma reunião, uma coisa mais forte, tipo assim, talvez esse óculos não seja o ideal. Você tem que estar com linhas mais retas, para passar um pouco mais de formalidade para aquela situação ali, né? Porque as linhas são elementos muito importantes também que a gente deve levar sempre em consideração. Sim, tá? Entendi. E voltando aqui às partes da consultoria. Então, tem essa parte da gente entender sobre os óculos, entender sobre os tecidos, eu falei. E também eu tenho uma coisa que é muito importante, como eu falo, que estilo é tudo que a gente pega na nossa bagagem. E assim mesmo como o nosso acervo, as roupas que a gente tem. Tudo isso foi custoso. Ou a gente ganhou, a gente comprou. Enfim, teve investimento daquilo ali. E nada tem que ser jogado fora, né? Você tem que ressignificar. Então, esse é um outro trabalho que eu faço, que seria a parte de dar vida, revitalizar o seu guarda-roupa de alguma forma, trazendo uma cara nova para aquelas peças. Porque uma peça de roupa sozinha, ela não diz nada. Tudo depende dos elementos que você está usando. Mas então, nessa sua revitalização, a gente não se desfaz de nada? Sim, só que isso não sou eu que vou dizer. É o cliente que resolve. A gente conversa junto, porque eu não tenho o direito de tirar nada do seu acervo. Entendi. Né? A gente vai conversando, entendendo, até que por fim aquele isso aqui eu não quero mais, não me representa mais. Entendi. E aí, nesse momento, às vezes a gente percebe quais são as peças que ela pode adquirir de acordo com o que ela tem para complementar esse acervo. E também a gente vai às compras, né? Mas isso também é uma coisa muito importante, porque o quanto cada um tem para investir em compra, não sou eu que vou dizer, Entendi. Você tem que comprar tudo. Não. E a gente consegue fazer boas compras em lojas mais populares, em fast fashion. Tem outras opções, sim, que você consegue aprender a comprar. Não é só grife. De jeito nenhum, não é só grife. Você pode estar muito bem vestida, é só saber fazer as escolhas certas. Cara, muito bom, né? Vocês gostaram tanto quanto eu? Porque foi aprendendo, foi com as dicas dela que eu comprei o óculos certo. Você tá vendo? Então, é possível. A gente não precisa gastar uma imensidão de dinheiro, a gente não precisa saber muita coisa, é só ter boa vontade pra gente se vestir melhor, pra gente se comportar melhor e pra gente chegar no nosso objetivo com mais facilidade. Ive, eu queria te agradecer pela gentileza de vir aqui, de conversar com a gente e para que você passe o seu contato para o pessoal te seguir, para saber um pouco mais sobre o seu trabalho, suas dicas e se quiser te mandar um direct lá, como é que é?
Fica à vontade, eu tô no Instagram, Ive Marques Consultoria com Y. Me sigam, sejam muito bem-vindos. Eu tô à disposição para ajudar, para conversar. E tem ali várias coisas no meu Instagram que a gente está lapidando, melhorando ele a cada dia, né? E é isso, eu queria também agradecer a oportunidade por estar aqui falando de um assunto que eu tanto amo, que não é sobre roupa só. Assim como você tem um foco muito grande nas pessoas, né? Eu acho que isso é o principal. Essa gestão, essa coisa ligada às pessoas. Todo mundo precisa se vestir, então a gente tem que se vestir da gente, com verdade, com autenticidade. Então é bem por aí. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo.